Meus amigos, estamos diante da falência do Estado brasileiro. O Banco Central acabou de divulgar novos números de como é que andam as estatais brasileiras e as notícias, como sempre neste governo, não são nada animadoras. Na realidade, são notícias, cara, assustadoras. Enquanto você luta todos os dias para fechar as contas aí no final do mês na sua casa, no açougue e compra a carne mais barata. Você vai no supermercado e escolhe a dedo os produtos para você levar para casa para garantir o mínimo. Na sua casa, você fica igual um maluco apagando luz para no final das contas, no final do mês, você pagar uma conta de luz mais barata. Enquanto você faz tudo isso, se desdobra, o governo Lula, o Lula e companhia está, nem aí para administrar o nosso dinheiro que eles tomam do nosso bolso por meio da cobrança de impostos abusiva que existe aqui no nosso país. Eles continuam afundando as estatais no vermelho e sem absolutamente nenhum sinal de reação. Já trazendo alguns números, logo aqui no início da nossa conversa, segundo o Banco Central, nos 3 primeiros meses de 2025, as empresas públicas brasileiras tiveram um rombo, um prejuízo de 1 bilhão e 300 milhões de reais. É isso mesmo. Todo esse dinheiro sendo jogado no ralo. E quem é que você acha que vai ter que pagar essa conta, hein? Tá aqui, Nós, os trabalhadores brasileiros, vamos ter que arcar com a irresponsabilidade total do governo Lula. Logo, o presidente Lula, que na campanha, disse que iria reconstruir o Brasil, mas o que a gente está vendo até agora é um verdadeiro desmonte nas contas públicas, gastos completamente descontrolados, escândalos de corrupção e uma dívida pública que não para de subir. Um filme que nós, brasileiros, já vimos no passado e a gente sabe que não tem um final feliz, meu amigo, que sempre termina com o trabalhador pagando a conta, cara. Isso é que é o mais revoltante. O alerta já foi dado pelo Banco Central e no nosso conteúdo de hoje eu vou te mostrar o tamanho real desse rombo bilionário. Eu vou te mostrar também como as empresas públicas se transformaram num verdadeiro ralo aonde escoa o nosso dinheiro que foi tomado por meio dos impostos. Vou te mostrar também como tudo isso está empurrando a dívida pública para níveis alarmantes, que coloca em risco o futuro do nosso país. Então fica comigo até o final do nosso conteúdo, não saia do meio do conteúdo, porque o nosso bate-papo de hoje está simplesmente imperdível. Mas antes de entrar a fundo aqui no nosso bate-papo, eu vou fazer como eu faço sempre. Eu vou pedir para você o seu like logo aqui no início do nosso vídeo, você que já conhece o nosso trabalho, sabe que a gente vai entregar um conteúdo show de bola, já deixou o like antes mesmo do nosso vídeo começar, na verdade. Agora, se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, não conhece o nosso trabalho, não precisa dar like agora, segura a sua mão, mas acompanhe o conteúdo até o final. Se você perceber que no meio desse vídeo alguma coisa agregou valor para você, aí sim faz total sentido você deixar o seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho também. Bom, vamos começar com essa matéria para primeiramente a gente entender o tamanho do problema que está diante da gente agora, está na mesa agora nessa matéria que acabou de sair no Poder 360 no dia 30 de abril de 2025. Estatais tem déficit de 1 bilhão 270 milhões de reais no primeiro trimestre, nos 3 primeiros meses de 2025, segundo o Banco Central. Foi o segundo maior saldo negativo para o período da série histórica, meu amigo, mostrando a completa ineficiência, a incapacidade do Estado brasileiro, do governo Lula, de tocar as estatais, as empresas públicas desse país. As estatais federais, estaduais e municipais registraram um déficit de 1 bilhão 270 milhões de reais de janeiro a março de 2025, segundo os dados do Banco Central. O saldo negativo foi o segundo maior para o trimestre da série histórica e fica atrás apenas só do resultado de 2024, quando as estatais fecharam em 1 bilhão 510 milhões de reais. Ou seja, é muita grana sendo jogada no ralo, e isso em apenas 3 meses. Que administração pública é essa, cara? O rombo foi puxado pelas empresas do governo federal que tiveram o maior déficit. As estatais federais, comandadas por Brasília, tiveram um rombo de 1 bilhão 750 milhões de reais. As empresas estaduais, essas que são no domínio do estado, de cada estado, tiveram um superávit de 1 bilhão e 40 milhões de reais. Já as municipais tiveram um déficit de 560 milhões de reais. ênfase total aqui nas estatais federais. Bom, nesse gráfico aqui mostra pra gente algo muito importante.
É um relatório que traz pra gente o resultado das estatais nos 3 primeiros meses de cada ano, desde 2002, lá com o Fernando Henrique. E do governo Lula até o Temer, você vai perceber que na maioria dos anos o primeiro trimestre fechou no vermelho, no negativo. Esse laranjinha aqui é quando tá no negativo, o azulzinho é quando tá no positivo, quando teve superávit. A partir de 2019, com o governo Bolsonaro, o que aconteceu com as estatais brasileiras? Tiveram superávit, e não foi pouco superávit não, meu amigo. Mesmo com a pandemia em 2020, por exemplo, fechou com as estatais no positivo. E em 2022, na recuperação das estatais, chegou a bater um superávit de 7 bilhões 150 milhões de reais, ou seja, colocando dinheiro no caixa do Estado. Dinheiro esse que, obviamente, vai ser utilizado para saúde, educação, segurança pública e pagar por vários outros custos do governo. Agora, a partir de 2023, com a entrada do Lula, as estatais voltaram a dar prejuízo, meu amigo, e não é pouco prejuízo, não. Em 2023, um prejuízo de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Em 2024, 1 bilhão e meio de reais. E agora, em 2025, um prejuízo, um rombo de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Ou seja, sinal zero de recuperação. E a pergunta que não quer calar é o seguinte: para onde é que está indo esse dinheiro, hein? Será que eles estão fazendo investimento para que as estatais sejam eficientes? É óbvio que não. Haja vista aí os Correios, devendo Deus e o mundo, parando a sua operação, tendo problemas sérios na sua estrutura, com falta de pagamento para funcionários e terceirizados. Esse é o reflexo de como é que o Estado, principalmente na mão do governo Lula, administra mal o nosso dinheiro. E quem é que vai ter que cobrir esse rombo? O governo vai ter que tirar esse dinheiro de outros lugares para cobrir esse rombo, para pagar essa conta. E agora, quais são as consequências de um governo irresponsável como o governo Lula, hein? É isso aqui, ó. A dívida do governo. O que ele gasta a mais vira dívida. Então, a dívida pública do governo sobe para 7 trilhões 510 bilhões de reais em março. E o que chama a atenção é esse gráfico aqui, ó, que mostra como que essa dívida de um ano para o outro, olha só como é que ela escalou, meu amigo. Então, de março de 2024 para março de 2025, saiu de 6 trilhões 640 bilhões de reais para 7 trilhões e meio. Só a dívida já é equivalente a 75% do nosso PIB, chegando a patamares que os economistas consideram como insustentáveis. E você pode pensar: José, como é que o descontrole das contas públicas do governo pode impactar no meu bolso, hein? Vamos lá, é um ciclo vicioso. O governo, quando ele é extremamente gastador, é descontrolado, gasta mais do que arrecada, o que está acontecendo no mercado? Ele está jogando cada vez mais dinheiro descontroladamente no mercado, desvalorizando a nossa moeda, o real, gerando o quê? Gerando inflação. E quando a gente tem uma inflação descontrolada, o Banco Central entra em ação, aumentando a taxa de juros para tentar diminuir a circulação de dinheiro no mercado. O governo ele pode jogar dinheiro à vontade no mercado. O que não pode é as pessoas pegar dinheiro emprestado para comprar uma geladeira, para fazer uma obra em casa, para abrir uma empresa, para comprar estoque. Isso não pode acontecer. Mas o governo ele pode jorrar dinheiro à vontade. Então o Banco Central entra com esse mecanismo e as pessoas e as empresas deixam de fazer os seus investimentos, deixam de consumir produtos, principalmente produtos de valor agregado maior. Isso acaba afetando uma série de empresas, empregos, vai tudo por água abaixo. Com a taxa de juros lá nas alturas, quando o governo precisar pegar dinheiro emprestado, vai pagar muitos juros. Isso está consumindo demais o orçamento público. Quase a metade de tudo que o governo arrecada vai para pagar juros, porque a gente tem historicamente governos que fecham todo ano com déficits bilionários e precisa pegar muito dinheiro emprestado. E o grande problema é que com esses gastos aumentando, a inflação já perdeu o controle há muito tempo no nosso país, chegando a níveis alarmantes, insustentáveis e que pode entrar naquela espiral que a gente sabe de hiperinflação a qualquer momento. Nessa matéria que saiu essa semana aqui no portal do UOL, olha o que disse o presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo. Estamos bastante incomodados com as expectativas para inflação, diz o presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo. Galípolo avalia que as expectativas para a inflação seguem desancoradas. O que significa? Descontrolada, fora de controle. Abre aspas, nós estamos bastante incomodados, disse o Galípolo. E com a inflação alta, o que vai acontecer? Taxa de juros aumenta também, abre aspas para o Galípolo. Estamos caminhando para entender se o nível da Selic, com a qual estamos caminhando, está chegando no patamar
contracionista suficiente para a convergência da inflação, deixando aberta a interpretação que as ações que eles estão tomando não está mexendo em absolutamente nada na inflação no Brasil e provavelmente eles podem aumentar uma porcentagem maior na próxima reunião que vai definir a taxa de juros do Brasil. Aqui, ó, Brasil depende de doses maiores do remédio para fazer efeito. Exatamente isso que eu acabei de dizer. Provavelmente na próxima reunião vem aí um aumento maior na taxa de juros. E nessa matéria que acabou de sair também aqui no Poder 360, diz que o Galípolo sinaliza já uma nova alta na taxa de juros na próxima semana. A grande dúvida é se vai ser de 1 ponto percentual, de 1,25, 1,5. O presidente do Banco Central declara que a taxa Selic ficará em patamar restritivo suficiente para a inflação convergir à meta. A verdade, meus amigos, é que essa conta não vai parar de crescer se não houver uma mudança urgente na gestão pública brasileira. Cada bilhão desperdiçado é menos dinheiro que vai para o hospital, que vai para a educação, que vai para a segurança. Cada ponto percentual que a dívida sobe, o governo vai ter que buscar uma forma de aumentar a sua arrecadação, ou seja, vai ter que criar mais taxas, mais impostos, isso vai acabar sobrando para a gente vai ter que pagar por isso. E o Brasil já está no limite, o brasileiro já está com a corda no pescoço, não tem mais de onde tirar dinheiro da carteira do brasileiro. E o remédio amargo que o governo deveria estar tomando nesse momento, porque foi ele que se colocou nessa situação, é cortar gastos desnecessários, enxugar a máquina pública. Mas você acha que o governo Lula vai querer fazer isso, cortar gastos, enxugar a máquina pública? É um governo de esquerda. O governo de esquerda quer Estado grande, Estado inchado e os seus cupinchas, os seus parceiros, todo mundo com os bolsos cheios de dinheiro, enquanto que a população brasileira tem que acordar cedo, tem que ralar, tem que ficar fazendo malabarismo para conseguir sobreviver até o final do mês. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso bate-papo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso conteúdo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só trouxe alguns elementos. Eu só dei o start. A gente vai dar prosseguimento à nossa conversa aqui no campo dos comentários. Deixa a sua mensagem aqui. Eu quero saber o que você acha disso tudo. Você sabe muito bem que a sua participação é extremamente importante para dar corpo aqui para a nossa conversa. Na realidade, sua participação é vital. É extremamente importante também você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Afinal de contas, esse tipo de informação que eu trouxe aqui, você não vai ver sendo divulgado amplamente no Jornal Nacional, na grande mídia. Você pode ter certeza disso. Então faz o seguinte, me ajuda compartilhando esse conteúdo com pelo menos uma pessoa que você conheça ou um grupo que você participa, assim você me ajuda a impulsionar essa mensagem para que cada vez mais brasileiros entendam a real situação da economia brasileira. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora no nosso próximo conteúdo.